Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já se perguntou qual é a sua missão? Já se perguntou se existe algum propósito na sua vida e qual seria essa missão? Como encontrá-la? Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo a nossa convidada querida Tatiana Martins. Ela é psicóloga e vai bater um papo bem gostoso com a gente sobre isso. Seja bem-vinda ao Plenitude, Tati. Já estava com saudade. Muito bom, né? Muito. Tati, as pessoas geralmente se perguntam, né? Qual é a minha missão? E aí ela acha que alguém tem que vir dizer qual é a missão dela. Sim. Né? E às vezes ela fala assim, mas será que eu tenho uma missão? O que você responde numa hora dessa? Aí a gente vai lá pra Joana, né? E aí ela diz muito claro pra gente que a nossa missão maior é se autodesenvolver, né? A gente realizar o nosso mundo interno, reconhecer, né, as nossas forças, as nossas mazelas, né, resolver esse mundo, porque não tem missão maior do que resolver a si mesmo, né, de se solucionar, caminhar com mais lucidez, porque quando a gente se resolve, assim, isso imediatamente vai para o mundo. Então, se todos nós tivéssemos uma mente mais lúcida, né, fizéssemos essa missão, virássemos e olhássemos para nós, todo o resto, né, tudo que funciona na vida é para que a gente se realize. Mas não é realizar na conquista, porque o ser humano leva muito para isso, né? Conquistar, ter independência financeira, conquistar o mundo, né? Casar, não é isso. Claro que isso são pequenas missões que vão aparecer na nossa vida e que a gente deve usá-las, mas para essa grande missão, que é esse autodesenvolvimento, se realizar, se tornar mais lúcido, realizar mais o self, que é o que a gente veio fazer aqui, né? nessa busca. E aí, a pessoa, além de fazer essa pergunta, ela fala assim, mas eu não consigo encontrar a minha missão. Porque as pessoas se confundem, né? Com uma missão de vida e ser um missionário. Que tem... Vai uma distância aí, né? Então, eu vejo que aquilo que você tem que fazer como meta principal, como o cerne, o centro principal da tua vida, aquilo é a tua missão. Sim. O resto são coisas que vêm se agregando, né? E que são para ajudar nessa grande missão, né? Tudo isso, essas pequenas missões que a gente tem. Você tem filhos, educar seus filhos. Tem uma família, você tem ali uma missão dentro daquela família. Tem um lugar que você trabalha, você tem uma missão. Mas todas elas são para uma outra muito maior. Se a gente não entende que nós somos a nossa, olhar para nós é a grande missão, resolver esse mundo que é ele que gera para mim felicidade ou sofrimento. Enquanto eu não entender esse processo, eu vou caminhar achando que eu tenho que ser um missionário. Mas como é que você vai ser um missionário? Você suporta ser um missionário? Você já está preparado? Porque se a gente for puxar, né, alguns poucos missionários, a gente vê que a vida deles não é nada fácil. Não, é abrir mão de muita coisa. É sacrifício. Sim, é sacrificial. É abrir mão dos seus prazeres. Sim. Não que não possa ter prazer, sempre a gente vai ter. Sim. Mas abrir mão de família, muitas vezes. Abrir mão de um trabalho para se agregar outro. Ou adicionar um trabalho muito maior ao seu trabalho que você não pode parar de trabalhar. Então, quer dizer, tem uma diferença, né? Sim. Muito grande. Muito grande, né? E eu acho que, como o ser humano ele é muito virado para fora, as nossas buscas, né, elas são, desde que a gente é pequeno, a gente é estimulado a buscar, você tem que crescer, você tem que trabalhar, você tem que se sustentar, você tem que casar, ter filhos, você tem que comprar sua casa, você tem que vai viajar. Então, a gente é estimulado a essa conquista externa. Sempre para fora, Sim. para fora, para fora. Nunca se olhar, né? Se olhar é algo que dá ruim. E é interessante, Iraci,
que é exatamente o oposto que a gente deveria fazer. Porque o que gera pra gente o sofrimento é exatamente essa ignorância, essa busca insaciável por coisas que são transitórias. E ao invés de eu ir pra dentro e tentar olhar pra mim, né? Eu tava lendo o Autodescobrimento da Joana, e ela fala no capítulo Ser Real, ela traz o olhar, né? De que o ser humano, quando ele tiver uma consciência mais expandida e entender o relacionamento dele com o próprio corpo, né, olhar para o corpo, conversar com as energias que tem dentro de si mesmo, ela coloca assim, conversar com as suas mazelas, as suas dificuldades, de uma forma amorosa, acolhendo, mas transformando, a gente vai se tornar cada vez mais conectado com esse eu superior que nós somos. Que nós estamos aqui para desenvolver, né? Se a gente pegar isso, quanto mais lúcido o ser humano se tornar, né? Quanto mais essa missão for eu me entender e me tornar cada vez mais coerente e consciente com a proposta que Deus nos deu. Qual é a proposta que Deus nos deu? Se realizar. Né? Ela coloca nesse capítulo chegar à perfeição. Claro que é uma perfeição que não é a de Deus, mas aquela que a gente pode se aproximar. E essa deve ser a nossa meta. Mas a gente se perde, a gente se equivoca, a gente se deixa levar pelos instintos. E somente porque a gente não os reconhece. Sim, sim. Como eu não reconheço o que eu tenho dentro de mim, eu não tenho a oportunidade de me questionar. Mas por quê? Pra que eu preciso disso? Né? Por que eu sou tão carente? Né? Da onde vem essa dependência? Por que eu acho que preciso disso e que isso vai me fazer feliz? A partir do momento que o ser humano começar a se questionar e voltar essa busca pra dentro, a gente vai ter uma humanidade muito mais feliz, mais sensata. Mais equilibrada, né? Agora, isso a gente falando de nós, pessoas já mais adultas ou mais maduras. Mas e o jovem? O jovem, ele tá até então perdido. Sim. Né? Sim. Porque ele não sabe nem o que faz agora, nem o que faz depois, o que dirá uma missão. É difícil. Qual é a busca do jovem quando ele procura o consultório? Olha, é bem o que você falou. Há um conflito. Né? Primeiro que entrar na adolescência é difícil, porque você deixa... Teve que morrer algo já, né? A infância fica pra trás. Então, é ridículo você brincar. Ridículo. Então, você começa a ter que lidar com um corpo maior e toda uma estrutura diferente e com desejos diferentes. O mundo te estimula a ter cada vez mais. Na adolescência é mais forte, só que você não pode, porque você não tem dinheiro. Você vive dos recursos de alguém. Então, você fica... É um conflito muito grande. Então, na verdade, na adolescência, a busca é muito mais, né, pelo ter. Sim. Muito mais pelas sensações. Muito mais pelos instintos do que por uma missão, alguma coisa que faça sentido para ele. Não estou generalizando. Óbvio que tem jovens que já são mais esclarecidos, a gente vê aqui na casa, que busca, né, já um caminho de iluminação, um caminho de, pelo menos, tentar entender as coisas, um caminho diferente da grande massa, que vai para esse instinto mesmo, que vai para esses desejos, né? Que vem, né, com força, né, na adolescência. Mas, assim, eu tenho visto muitos jovens muito sensatos. Ao mesmo tempo que parece que a gente está vendo, assim, de tudo. Tá um tumulto. Uma loucura, E aí, ao mesmo tempo que tem esse jovem que está muito perdido, porque hoje tem a facilidade, né, para todo tipo de realização dos instintos, tá? Parece que tá em moda até. Tá solto demais, né? E uma falta de propósito, uma falta de tudo. De discernir. Não tem preparo, não tem a gente vê eles caminhando como manada. Todo mundo faz isso porque acha que isso é legal porque todo mundo faz, porque acha que aquilo é natural, porque agora é assim, mas não reflete, né? A gente fala que se o adolescente sair, se você conseguir sair da adolescência, que a adolescência é uma das fases mais perigosas da vida do ser humano, né? Porque a gente é muito inconsequente. Se você sair sem vício, sem acidente, sem gravidez e sem dívida, você sobreviveu à sua adolescência.
E aí você começa a outra etapa da vida. E hoje, né, com os estudos da neurociência, essa coisa do córtex pré-frontal, né, que trouxe essa lucidez pra gente, que essa camada que é da resolução de problemas, da tomada de consciência, discernimento, ela só se fecha realmente aos 25 anos. Isso faz com que a gente entenda a quantidade de desequilíbrios que acontecem nessa fase. Né? Porém, tem uns jovens que são jovens até os seus 60, 70, 80 anos. Exatamente, que essa parte não fecha Não nunca. fecha. Dá a impressão que ele tem uma moleira aqui É, até hoje. igual o bebê, exatamente. Né? Você fala assim, o que é esse ser? Né? Que não amadurece, não cresce, não produz, não nada. E ele acha que ele nasceu para ser filhinho a vida inteira. Vai perder a encarnação, né? E não tem propósito de vida. Porque o propósito de vida é a sua missão. Sim, exatamente. Né? Então, qual o propósito de vida dessa pessoa? É viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É aquela coisa assim, você não percebe que as etapas, elas se fecham, elas precisam se fechar e ir embora. Sim. Completou a etapa, foi. Agora, qual é a etapa que eu vou enfrentar? Né? Mas as pessoas não querem amadurecer, porque amadurecer, no sentido assim de tomar consciência das suas responsabilidades, né, da sua ação, ter um comportamento diferente, isso quer dizer de abdicar. É o que você falou, que os missionários, eles fazem, né? É o sacrifício, é o se doar, é o deixar os instintos, é deixar, muitas vezes, o momento de prazer em prol de algo muito maior. Então, quando eu falo assim, eu vejo, né, algumas vezes conversando com mães, elas perguntam, o Pedro vai para a evangelista? Vai. Mas como é que é? Eu falei, desde sempre, o Ricardo sempre foi, o Pedro vai. Mas como é que é? Todo sábado. Ela, todo sábado? Todo sábado. Mas todo sábado? Todo sábado não dá pra mim. O que você quer passar pro seu filho? O que é importante? Né? A gente esquece que o quão é importante unir Jesus a esse processo de educação. Na infância, na adolescência, trazer essa mensagem. É um sacrifício que você faz, né? Que tem pessoas que acham que é um sacrifício estar aqui todo sábado. Imagina. Mas faça pelo seu filho. Faça por quem Ele não merece esse esforço. Será que essa não Porque faz parte da sua missão? Você dá escola para que ele se torne uma pessoa culta. E o que você dá para ele saber que ele precisa de fortalecer, de ter autoconhecimento, de aprender a controlar suas emoções, ser um ser humano, exatamente. E progredir, leis morais. Você dá o que para ele? Nada, eu espero quando ele crescer, eu enfio ele no psiquiatra e depois no psicólogo para resolver minha vida. Tá cheio. E eu acho que é tão importante isso, Iraci. Para os pais, uma missão imensa é aproximar os filhos de Jesus. Com dessa certeza. Palavra, desse ser que inunda, que protege, que traz consciência. Né? E aí a gente perde muito tempo com prazer, sabe? Só o prazer, só a diversão. Prazer, nada mais, é só diversão. Distração. É só distração. Você vê, as pessoas elas estão muito em busca disso. E aí a gente se perde exatamente do que você começou a falar, né? Daquilo que a gente veio fazer. Qual é o seu propósito? Será que o seu propósito é satisfazer o seu corpo? Hoje em dia parece, né? Hoje em dia parece que todo mundo gira em torno de transformar. Eu vi era um seriado, e eu vi um pedacinho dele. Depois para mim tem que ter muita profundidade, muito sentido, Sim. né? Então, E aí, o nome do seriado é Feios. O que acontece? A criança é educada quando é criança, depois cresce um pouquinho, começa a entrar na adolescência, ele já tem independência, o quarto dele, ele que já não tem a convivência com os pais mais. nossa. E quando chega, a felicidade deles é quando chegar aos 16 anos, que eles vão fazer a transformação. Então, eles vão para um lugar
onde eles escolhem o que eles querem mudar. Então, eu vou mudar o meu nariz, vou mudar o meu cabelo, vou mudar a minha pele, os olhos, o corpo, vou definir isso. O nariz tem que ser assim, a boca, então eu escolho as bocas, eu escolho tudo e eles passam, depois que eles passam por essa transformação, a vida deles é festas, bares, é tudo. E quem está desse lado não pode ir do outro, e quem está do outro não pode ir para aquele antes da idade. Sim. Né? Pra não se misturar. E aquele que não quer passar pela transformação, eles fogem, enfim. Por quê? Porque há um sistema que controla tudo isso. Que hoje você tem que ter tal corpo, tal boca, boca de salsicha, isso, aquilo, que Pra fazer parte. o que tá acontecendo hoje. Vivendo um vazio. Um vazio, Né? Aí você pergunta para uma pessoa dessa, qual é a sua missão na vida? Participar de festas. Sim. Não tem outra coisa. Né? E que tipo de sociedade é essa que a gente está criando? E não é isso O que que vai tá ser daqui a acontecendo. uns anos, né? O que vai acontecer? Um monte de gente em sofrimento. E a gente vê as transformações de pessoas bizarras. Sim. Bizarras. Sim. Que deforma Deforma o o rosto. Que, É triste isso, né? A gente fica chocado. Eu vi outro dia numa loja aí, num local que eu estava com meu marido, fui olhar umas coisas, ele sentou no sofá dentro da loja, vieram duas mulheres sentadas de frente para ele. Ele falou assim, eu não queria olhar para ela, mas era uma coisa que puxava, que atraía, porque me chocou demais. Quando eu cheguei para ele, eu falei, pronto, amor, já olhei, vamos embora. Que eu olho para ela olhando para mim, sorrindo, toda, sabe? A deformação Sim. do... As tinha pessoas vão ficando ideia. iguais, você já reparou? Ela tinha idade já, sei lá se ela tinha 70, 80 anos, 80 e pouco, mas a não aceitação Da então, etapa da vida, né? aquele pelote enorme aqui, a boca toda cheia de preenchimento, mas esticada, aí uns esticados, umas coisas, um buraco assim. Uma coisa que me chocou, mas me chocou. E o resto, você vê tudo... Não tem como, não tem enrugado, jeito, tudo. não tem Você como não você consegue. não consegue. Só trocando a roupa, você não prevê. Solta a vida. Aí você olha e fala assim, o que uma pessoa dessa busca na vida? Como encontrar uma missão que te realize, que te satisfaça, se você está olhando só para o externo, Sim. só para a aparência? Sim, Quando a pessoa busca isso no consultório, sim. o que você fala para ela? É difícil, porque no consultório você não pode emitir opinião, né? Então você fica muito ali à mercê daquilo que a pessoa... Então você tenta descobrir qual é o vazio que ela está tentando preencher. E aí, nesse vazio que você fica ali tentando... Quando você encontra, você vê, Iraci, que isso vem de longa data. Vem lá de trás, vem de infâncias, vem às vezes de uma relação, né? Então, são pessoas que elas estão muito feridas por dentro. E aí, o envelhecer, eu vi uma pessoa que foi modelo, muito famosa, e ela viveu realmente do corpo dela, ela era realmente muito bonita. Ela continua bonita, mas hoje ela é uma mulher com mais de 50 anos, então já mudou, já não é mais aquela que, né, com 20. E ela estava numa revolta fazendo a entrevista de amarga, ela falando que hoje ninguém me olha quando eu entro, que antigamente, quando eu entrava no lugar, todos me olhavam. Agora, quando eu entro, ninguém me olha. Só que o peso para ela daquilo... Viver daquilo, do olhar do outro, meu e Deus. o quanto isso está fazendo falta para ela e o quanto está fazendo ela sofrer. Quando você vive para o estético, né, para fora, quando você não tem valores, quando você não se preencheu de coisas que realmente não são transitórias, olha, envelhecer nunca vai ser fácil, não é fácil. Porém, dessa forma... não depressão. é fácil, mas não precisa ser dolorosa. Não. Né? E a pessoa transforma aquilo num doloroso Nossa. que ela não se Olha, enquadra. você chega a ficar com, assim,
chega a dar nervoso ver ela falar. Eu já vi algumas vezes ela com diferentes entrevistadores, e é sempre o mesmo peso, a mesma forma de ver a vida. E ela fala que ela teve outras pessoas que ela gostava de pegar rapazes mais jovens, mas que agora ela estava com homens mais velhos, graças a Deus. Então ela... Tipo assim, homens mais velhos para eles me acharem mais jovem. Mas tudo era coisa da cabeça dela. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tem dentro da gente, porque a gente faz um inferno que a gente vai viver. Sim, sim. Né? Então, os meus instintos, os meus desejos, eles precisam ser conhecidos por mim. Porque se eu não conheço, eu vou viver um inferno. Eu vou viver dor, sofrimento, eu vou buscar coisas vazias, eu vou eu vou adoecer. Não vou conseguir entrar em contato com o meu corpo, muito pelo contrário, eu vou maldizer quando ele me der sintomas, quando ele me der sinais, eu vou maldizer. Eu não vou ser grata por tudo que ele me trouxe até hoje, porque se eu envelheci, é porque eu tenho uma história, eu escrevi uma história de vida, eu construí, né? Mas a pessoa não olha isso, ela olha que ela está indo ladeira abaixo numa derrocada sem fim, tipo assim, eu tenho que voltar. Tati, quando a gente vê esse vazio todo, né, buscando só o exterior, e aí? Se a pessoa parar para buscar o seu eu interior, como se conectar com esse eu interior? Porque é uma forma dela sair dessa roleta que ela está vivendo, né? É o único caminho, Iraci. É o único caminho. Né? Como é que a gente se conecta, né? Parece receita de bolo, mas não é. Porém, é o que a Joana traz pra gente, né? E aí ela traz, eu acho que é no autodescobrimento, ou são muitos que a gente lê, né? Mas ela bota o silêncio interior. Pra eu me conectar comigo, eu preciso silenciar. E esse silêncio é muito legal, porque silenciar do mundo. Vem pra dentro, vem se ouvir. E se ouvir não é se lamuriar, não é ficar reclamando, porque isso as pessoas gostam, né? De reclamar. Não, é ver, por que tanto vazio? E nessa hora que a gente começa a olhar pra dentro, é a conexão que Jesus falou pra gente lá atrás. O reino de Deus está dentro. Então não é fora, é dentro de nós. Então se é dentro de mim, eu preciso começar a fazer essa conexão, né? Com esse self, que Joana... Ela traz isso como das mais diferentes formas. Ela já esclareceu pra gente em milhões de livros. O self, desenvolvimento do self, né? Essa conexão com o Pai, esse espírito que eu sou filha de Deus. Quando eu começo a me perceber, né, como filha de Deus, né, centelha divina, eu começo a ter um outro comportamento. Eu paro de ser vítima, sofredora, né, pobrezinha, não merecedora, e começo a perceber que as coisas que estão funcionando à minha volta são para o meu desenvolvimento. E aí, mas só com silêncio, só acolhendo, só saindo do tumulto, só fazendo a tal da meditação, lendo um bom livro que vai te dar insight, que vai te mostrar coisas que você está passando. Tá? Eu gosto muito, a gente fez o livro o ano passado, Ser Consciente, a Joana trouxe um capítulo lá que ela falava das pitonisas, né, de Apolo, do Templo de Delfos, que era onde elas buscavam coisas para direcionamentos. E aí eu falei assim, eu não vou buscar direcionamento em ninguém, vou buscar direcionamento em Joana. E aí eu peguei o Leis Morais. E eu gosto do Leis Morais e gosto muito do outro, daquele Saúde, Momentos de Saúde. De saúde e consciência. E consciência. Aí eu tenho esses dois, que eu estou usando agora. Eu abro ali e é impressionante, é como o Evangelho, ele abre certeiro. E aquilo ali me preenche, aquilo ali me faz refletir, aquilo ali me faz um momento de silêncio, de elaborar, fazer conexões. Nessa hora, a gente sabe, quando a gente se junta com o alto vem até a gente. Com certeza, com certeza. Nada fica sem resposta, direcionamento. E eles são muito bondosos, eles são amorosos. Aliás, eles querem o nosso bem. Então, toda vez que eu fizer um movimento em direção a eles, eu vou receber. Mas para eu sentir isso, eu preciso da sensibilidade, eu preciso do silêncio, eu preciso da conexão. E isso tudo é trabalho, Iraci.
Com certeza, porque é o momento que você para de ficar tateando tudo que é materialidade e começa a se conhecer. Por que eu faço isso? Por que eu sinto aquilo? Qual é o gatilho para isso, para aquilo, né? Como eu bloqueio determinadas coisas, determinados vícios, manias, enfim. Exato. Tem uma série de coisas que a gente começa a refletir. Sim. E a gente consegue ir mudando o caminho. E isso dá uma sensação de realização. Né? Exatamente. Quando você vence algo que você tinha ali, né, te levava, te puxava aquilo, você percebe que você já consegue dizer, não, eu não quero mais isso. É uma superação, é uma realização. Total. Então, o caminho, eu acho que para essa realização do eu superior é silêncio, é conexão, é busca interior. Sim. Né? Se a gente souber, se a gente puder fazer isso, a nossa missão, o mundo vai receber isso tudo de volta, de uma forma muito positiva, porque quando a gente faz essas conexões, a gente já vai buscar, eu quero o belo, eu quero o bom, eu quero a caridade. Já muda, né? É uma maravilha. Eita, vamos buscar esse encontro com o eu interior, que é muito importante. Tati, uma delícia a tua presença. Obrigada, aqui. querida. Você é uma querida. Você Adoro também. receber você aqui. Beijo. Beijo. Lógico, a busca pelo seu eu interior, através do autoconhecimento, você pode transformar a sua vida. Transformar a sua vida em superação. Porque muitas vezes você pensa que transformar a vida é ter uma vida somente diferente. Não, mas uma transformação de superação, de vitórias, de realização. Sim. Então é isso. Através desses conhecimentos, a sua vida se torna feliz. Então, deixamos aqui um super beijinho carinhoso para que você tenha uma semana de muita reflexão e muitas realizações. Super beijinho carinhoso e até lá!